Beleza, turma, tudo bem? Como comentado em vídeos anteriores, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a nossa protoboard ou placa de ensaio, como está descrito aqui no nosso Tinkercad, tá? Então a gente vai procurar aqui, ó, se não tiver visível, fácil, tá? Deixa eu só colocar ela aqui, mas vocês podem, tem vários outros modelos, tá? Pode listar aqui como placa de ensaio. Então nós temos a placa de ensaio mini, ela com o Arduino, ela aqui com o microbit, e por aí vai. Mas como a gente precisa conhecer os conceitos da placa de ensaio, vamos lá, vamos aprender aqui um pouquinho. Existe uma lógica de montagem na placa de ensaio, tá, gente? A gente chama aqui de barramento de alimentação, tá? Quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra como é que é a ligação interna na placa de ensaio, tá? Então aqui, ó, o barramento de alimentação normalmente, tá, pessoal, ela é dividida aqui, ó, barramento de alimentação, área de trabalho e outro barramento de alimentação, tá? Inferior e superior. Então vamos lá. Quando a gente passa o mouse, ele vai, deixa eu aumentar um pouco mais, ele vai mostrar com essas bolinhas verdes, essas ligações em verde, quais os pontos, quais os furinhos da placa de ensaio que tem o contato em comum, estão interligadas. Então aqui na barra de alimentação, no negativo, no menos, nós temos todos esses pontos que a gente pode estar alimentando com o negativo aqui, tendo todos esses pontos que a gente pode estar utilizando, plugando os jumpers, os cabos para alimentar os nossos circuitos. Mesma coisa acontece aqui, ó, tudo na horizontal, no barramento positivo, no mais. Também toda essa parte aqui na horizontal, elas são pontos em comuns, tá? Mesma coisa acontece na barra de alimentação aqui inferior, tá? Lá, o negativo, todo mundo, e o positivo, beleza? Já na minha área de trabalho, nós temos uma divisão no meio, tá? Porque eu tenho minha placa de ensaio superior, minha placa de ensaio inferior. Já essa minha área de trabalho aqui, ó, ela já faz a interligação dos pontos aqui na vertical, tá vendo? Algumas placas de ensaio a gente vai ter aqui, ó, a descrição das letras e dos números, onde a gente pode determinar por algum tutorial, alguma coisa, que a ligação seja feita a partir do linha 1, desculpa, coluna 1, linha F, tá? Então eu consigo saber o posicionamento do que eu vou colocar o componente, tá? Bom, então, área de trabalho, todos os pontos interligados na vertical, área de alimentação, todos os pontos interligados na horizontal. Lembrando que o ponto na área de trabalho na vertical não está interligado com essa parte de baixo. Área de trabalho superior, área de trabalho inferior. Então, se eu precisar de colocar um componente que interligue de um lado para o outro, não tem problema, que aqui não tem contato com essa parte de baixo. Perfeito? E vamos lá. Vamos para a prática, que eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Nós vamos lá no nosso armário de ferramenta e a gente vai pegar aqui, que a gente não utilizou ainda, por exemplo, uma pilha. Tem como fazer práticas. Peraí. Com uma pilha. Ela não veio. Será que eu tô offline? Peraí. Não, desculpa. Acho que elas estão cadastradas aqui como baterias. Isso. Então vou pegar a nossa famosa pilha, né? Pilha AA de 1.5 volts. E como que a gente utiliza a protoboard e como que ela facilita a vida dos makers da parte da eletrônica. A gente precisa alimentar o nosso barramento de alimentação com a tensão da pilha. Então vamos, o que a gente aprendeu, usar os fios, os cabos, pegar aqui do ponto positivo da minha pilha. Gente, só por curiosidade que já me perguntaram, o zoom, tá? Quando eu dou o zoom assim para
ficar mais próximo, detalhado, é só girar o scroll do mouse aí que a gente consegue dar zoom, tá? Então vamos lá, vamos interligar o barramento positivo da minha placa de ensaio. Pronto, coloquei o positivo nessa barra, em toda essa barra, né, na horizontal, e eu agora vou fazer a ligação do negativo. Quer dizer, eu transferi todo o potencial elétrico dessa pilha, dessa bateria de 1.5 volts, para essas linhas daqui. Por que isso facilita? Por exemplo, agora vamos alimentar essa pilha. Lógico que a placa de ensaio acaba sendo útil quando a gente está utilizando bastante componente, tudo, mas ela organiza bem a sua montagem, tá? Então nós vamos fazer uma ligação de um LED, tá? Como essa pilha fornece apenas 1.5 volts, eu nem preciso colocar os resistores, os controladores de corrente, né? Então vamos lá. Eu vou colocar, eu posso determinar o meu componente nesse caso aqui, ó, nessa posição, nesse estilo que ele está aqui, em qualquer ponto, desde que eu não posso, por exemplo, deixa eu marcar o LED aqui e girar ele. Eu não posso vir aqui e colocar o LED nesses dois pontos, porque eu estou curto-circuitando os dois terminais do LED. Então a gente tem que ter essa atenção, tá? Então eu vou colocar o LED aqui, ó, nesses dois pontos aqui, ó, ponto de cá, ponto de cá. Vou colocar até ele um pouco mais para baixo, para a gente realmente visualizar a função da protoboard, da placa de ensaio, tá? O que acontece? Quando eu quero alimentar um LED com uma pilha, eu não preciso de usar os resistores, é só alimentar direto, né? Tá? Eu só vou olhar, lembrando, o terminal que tem essa voltinha aqui, quando eu passo o mouse, vem com o nome de anodo, é o positivo. O outro, o catodo, aqui vem escrito catódica, mas é o negativo, tranquilo? Eu não preciso de puxar o fio até o terminal, tá? Então, como eu sei que aqui já está tudo interligado, eu posso simplesmente aqui, ó, puxar um fio até o terminal positivo, padronizando, nós vamos colocar na cor de vermelho, e eu puxo desse ponto aqui, ó, até o terminal negativo, colocando a cor preta. Pronto, eu fiz uma montagem mais, vamos dizer assim, bem melhor, né? Com um visual melhor, fácil de correção. E quando eu ligar o meu sistema agora, apesar que essa pilha, essa tensão de 1,5 ainda é pouca para o LED, mas ele acendeu. Olha lá, eu vou desligar, vou aproximar bem dele aqui. Vou desligar, o LED apagou. Vou ligar, o LED acendeu. Beleza, Fernando, mas com a própria pilha eu consigo melhorar essa intensidade da luz do LED, aprendendo isso aqui um pouco sobre circuitos série paralelo, né? No caso nós vamos fazer um circuito em série, eu posso sim melhorar a tensão, eu posso dobrar a tensão usando duas pilhas. Então vou clicar aqui no componente bateria, pilha, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Com isso eu tenho muitos carrinhos, né, brinquedos que já vêm com o suporte para duas pilhas. E como que ficaria a ligação disso aqui? Eu quero somar essa tensão, eu quero aumentar o valor dessa tensão. Então eu pego um ponto inicial, que seria o positivo, e vou levar até a minha linha positiva da minha placa de ensaio. Vou mudar a cor para vermelho e vou criar um ponto de união entre elas, que eu vou colocar elas em série. Então, ó, vamos imaginar se fosse a água. A água ia sair daqui, entrar pelo positivo, circular pela pilha, chegar no negativo. Vamos mudar a cor aqui para amarelo para a gente saber quem está fazendo essa união. Chegar no negativo e ela vai circular para a segunda pilha. Nisso, ela vai pegar também, ela vai circular na primeira pilha e na segunda pilha, tá? Ela vai ter a mesma capacidade de corrente elétrica, mas ela vai somar o valor da tensão elétrica.
Então agora eu preciso ligar o ponto negativo, só que não sai mais dessa pilha, porque esse ponto negativo ele está fazendo a união. É necessário que saia do negativo de uma e entre no positivo da outra, tá? Aí do negativo eu vou ligar lá no barramento negativo, no barramento da minha placa de ensaio negativo. Bom, agora se eu ligar o circuito, ele até queimou, porque eu tive uma tensão, uma circulação de corrente acima, porque somou a tensão das duas pilhas. Para isso, a gente vai usar um limitador de corrente. Nós vamos colocar um valor mais baixo aqui para ele. Vamos colocar um valor de 330 ohms. Resistência, gente, é a capacidade que esse componente tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Então ele vai segurar, né, a corrente elétrica até, né, essa força, esse valor que a gente coloca aqui, né, em ohms, é o potencial que ele tem, a característica, o valor que ele tem de segurar, de se opor à passagem da corrente elétrica, tá? Então, e a tensão elétrica quer empurrar a corrente elétrica, ela quer passar em cima dessa resistência, desse muro de 330 ohms. Beleza? Então eu vou girar esse componente aqui, aí a gente vai ver como que a gente coloca um resistor na placa de ensaio. Eu vou deletar essa linha do negativo. Eu vou colocar agora o resistor aqui, ó, por exemplo. Por quê? A corrente elétrica, por exemplo, se ela vier aqui pelo positivo, ó, ela vai passar, vai seguir aqui pela protoboard, pela placa de ensaio, vai achar a resistência, e da resistência agora a gente vai para o negativo. Então agora eu tenho a circulação de corrente pelo LED controlada, né? Ele está impedindo a passagem de toda a corrente que agora esse banco de pilha pode fornecer, mas ele controla isso e consegue manter o LED ligado sem queimar. Olha lá, agora o LED ligou e não queimou. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu aqui como aumentar a tensão e um pouco sobre o uso da Prontoboard, que vai ajudar bastante nas montagens, quem tiver os componentes, mesmo que não tenha, até para a gente montar aqui no simulador. Isso aí facilita bastante, beleza? Pessoal, valeu, um grande abraço e daqui a pouco a gente coloca mais vídeo. Valeu!